existe muita gente falando de muitas coisas ruins programadas para o ano de 2025. Ainda que aconteça algumas coisas ruins, mas coisas boas vão acontecer. E se for arrebatamento da igreja, melhor ainda. Se Jesus vier buscar a igreja, é hora de subir. E se algum de nós for arrebatado antes, sozinho, individualmente, vamos glorificando a Deus. Fica ruim para quem fica, né? Porque fica sentindo falta e com dor no coração. Mas para quem sobe para o céu, é festa. E infelizmente alguns vão partir para a eternidade sem ir para o céu, porque não tem Jesus, não aceitaram Jesus, ou não foram pregados para Ele. Então é hora de nós pregarmos o Evangelho para as pessoas que a gente conhece, porque se alguns deles morrerem, já de ter convertido, tendo sido pregado para eles e convertido, é bênção demais da conta. E se eles não converterem, mas ouviu a palavra, é bênção também, porque nós cumprimos a obrigação. É ruim se essas pessoas que morrerem, estando perto da gente, e a gente não pregou para eles. Aí vai ser ruim. É ruim para eles e é ruim para nós. É ruim para quem estava perto e não pregou. Porque Deus não vai... A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ou seja, se nós temos a palavra e não pregamos, nós somos considerados culpados de pessoas perto da gente perecer sem ter ouvido a mensagem. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Falando em pregar o Evangelho, nós estamos estudando o livro de João, e hoje, o livro de João é muita coisa, muitos comentários para ser feito. Todos os livros são grandes, né? Mas esse aqui é bastante. E não sei se vamos conseguir terminar o livro de João hoje aqui, porque são 5 folhas para a gente estudar. Mas vamos tentar ser o mais breve possível para a gente caminhar. Algumas coisas eu não vou ler, tem bastante coisa para ler, mas algumas coisas eu não estarei lendo. Obrigado pela água. E eu estarei mais citando o assunto e comentando o assunto para a gente andar mais rápido. Se você trouxe como anotar, anote. Então, foi estudado parte desse assunto na quinta-feira passada, o começo desse assunto, e nós estaremos dando continuidade na sequência desse assunto, que é a respeito do Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele tem bastante coisas assim extraordinárias para a gente ver. Uma delas é o que a gente vai ver agora. Jesus é pendurado na cruz, e o que aconteceu na hora nona. Falando em hora nona, nós vamos também ver um pouquinho sobre os horários bíblicos, como que funcionava o horário bíblico. Aqui nós entendemos aqui que Jesus foi levantado na cruz com 2 criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. E sendo que esses 2 criminosos, da direita e da esquerda, todos 2 eram culpados. Todos 2 tinham crime. Porém, Jesus era o único inocente naquela cruz. Outra coisa importante. Um daqueles que estavam dependurados na cruz, ao lado de Jesus, foi perdoado, era ladrão, pediu perdão e foi perdoado. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus é alguém espetacular. E a Bíblia diz que ele era alguém que orava pelos inimigos. Eu estava ouvindo uma pessoa comentando hoje, pregando, e ele estava dizendo que todas as vezes que alguém fala mal de você, você devolve para a pessoa, porque aí a pessoa que está falando mal vai pagar pelo que fez. Não entendam assim não, eu penso diferente, penso como Jesus pensa. Você não pode devolver mal para ninguém, você tem que devolver só coisa boa. E orar pedindo perdão, e ainda que a pessoa tenha culpa, fez alguma coisa contra você, você anula na oração, mas não devolve mal com mal. A Bíblia diz isso: não torneis mal com mal, mas o mal paga-se com o bem. Qualquer coisa que alguém tenha feito contra você, você devolve orando, pedindo perdão a Deus por você e pela pessoa. E aí, claro que maldição nenhuma vai pegar a gente se a gente agir certo, dentro
desse princípio. Soldados, todos são processos ali na crucificação de Jesus. Os soldados apostaram por suas roupas, tiraram as vestimentas de Jesus, repartiu e fizeram aposta com quem ficaria a roupa de Jesus. É claro que nem todos esses assuntos estão no livro de João. Por exemplo, esse assunto está no livro de Mateus 27, versículo 35. Ali na cruz, quando Jesus estava ali na cruz, ele também falou com a mãe e com João, quando disse, eis aí a tua mãe, dando a entender que era para João cuidar de Maria. A Bíblia diz que Jesus, estando ali na cruz, no livro de João capítulo 19, versículo 28, que Jesus teve sede. E é claro que, não sei se vocês já ouviram dizer, quando uma pessoa, por exemplo, está na ânsia da morte, ele pede água, porque sente muita sede. Quem já viu falar isso? Isso é mais que comum, né? Pede água. E Jesus também pediu água, porque o sangue estava acabando, esvaindo todo o sangue. Então ele pediu água. E deram água para Jesus? Deram água para Jesus? Deram-lhe vinagre. Então Jesus ali experimentou vinagre quando pediu água. Se a gente está passando por dificuldade, a gente pedir alguma coisa para alguém, eles vão nos atender, vai nos dar coisa boa, mas para Jesus não deram. Deram vinagre. Ou seja, o vinagre que era para nós bebermos, ele bebeu. Ele provou do vinagre. Sentiu sede, provou do vinagre. E isso no livro de João, capítulo 19, versículo 29 e 30. Aí, continua, todo esse histórico que aconteceu, começando desde a hora sexta, né? Da hora primeira, ou melhor, mas na hora nona foi que aconteceu todos esses episódios. Também os acontecimentos continuaram. Por exemplo, às 12 horas, aconteceu os episódios impressionantes, que foi quando a terra escureceu, a terra virou algo assim, tudo azul, digamos, tudo escuro. E quando quando o sol escureceu, quando o tempo se fechou ali e estava tudo escuro, a Bíblia diz, esse assunto no livro de Mateus, no capítulo 27, que o véu do tempo se rasgou, tal, a escuridão caiu sobre toda a terra, e sucedeu que Jesus naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, que o sol escureça ao meio-dia. Isso já estava profetizado no livro de Amós, no capítulo 8, versículo 9, que já estava profetizado que o sol ia escurecer ao meio-dia. Então, na hora do meio-dia, o sol escureceu. Eu estou só fazendo alguns comentários sobre algumas coisas impactantes do livro de João. Coisas assim que muitas vezes a gente está lendo e não para analisar. Jesus suplicou, Deus meu, por que me desamparaste? Essa oração de Jesus não era por causa dele mesmo. Jesus estava orando muito mais por causa de nós mesmos. Por quê? Porque na hora da cruz, Jesus pegou o pecado de todo mundo e estava nele. O pecado do mundo inteiro estava ali representado em Jesus. Essa é a razão dele dizer para o Pai, por que me desamparaste? Por causa do pecado que era totalmente incluso em Jesus naquele momento. E Jesus então estava carregando o pecado de toda a humanidade, de todos aqueles que se converterem. Por exemplo, nós estamos hoje aqui, você se arrependeu, converteu. Então, o meu pecado estava nele lá nesse momento. Então, Jesus então estava passando por um momento de carregar o fardo de toda a humanidade. Por isso que ele diz, por que me desamparaste? Porque Deus virou o rosto para não contemplar esse momento, era exclusivo de Jesus pagar o preço por nós. Tem coisas que a gente passa, vale uma aplicação aqui, tem coisa que a gente passa e a gente pensa que Deus esqueceu da gente.
Tem coisas que é para a gente passar sozinho mesmo. Essa aí foi uma delas. Jesus passou só. Nesse momento em que o sol se escureceu, em que ele disse, por que me desamparaste? Deus então permitiu esse momento para que Jesus carregasse o fardo e sozinho. Muitas vezes nós ficamos lamentando por estar sozinho, se sentir só. E achamos que em todo momento, todo mundo deve estar perto para apoiar a gente. Existe um problema que a gente passa, que ninguém vai estar por perto. Pelo contrário, some todo mundo. E não é porque as pessoas queriam sumir, é Deus nos escolhendo, nos separando para enfrentar as nossas guerras sozinho. A maioria das vezes, as guerras não são vencidas porque as pessoas oram por nós. Não são. Se bem que nós precisamos orar uns pelos outros, mas há muitas guerras é vencido porque você tem Jesus e você experimenta as suas próprias dores e você vence as suas batalhas, e nessas horas não tem ninguém que vai estar com você e nem que possa estar com você. Por exemplo, esse é o mesmo momento que antecede o dia do julgamento. No julgamento, por exemplo, a gente vai estar lá. Quem vai estar do seu lado para te defender? Não vai ter ninguém não, só você. Se tiver salvo, vai prestar conta sozinho para receber as bênçãos. Se tiver perdido, vai prestar conta sozinho para ir para o inferno. Mas não vai ter ninguém, não vai ter mamãe, não vai ter papai, não vai ter meu líder, não vai ter ninguém. Ah, profeta fulano, irmã fulana que é de oração, põe a mão na minha cabeça, meu líder, meu amigo. Não tem, lá vai ser só. Isso acontece aqui também, tem momentos que é só nosso. Então muitas vezes a gente acha que as pessoas precisam estar sempre apoiando a gente. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por exemplo, você deita para dormir. É a hora de total vulnerabilidade de todo ser humano. Vulnerabilidade completa de todo ser humano. Ninguém consegue ter domínio de si enquanto tem um período de morte de 6, 7, 8 horas, depende de quanto tempo a pessoa dorme. Aquele momento ele apaga. Só Deus guarda uma pessoa assim. Só Deus para nos guardar. Não tem essa de que fulano ora sempre por mim, eu estou protegido na hora do sono. É a sua vida, é a sua fidelidade, é a sua comunhão com Deus, e assim por diante, que vai fazer com que essas coisas possam progredir cada vez melhor. Mas todo mundo tem esse momento de vulnerabilidade. Bom, eu estou aqui pulando os textos, quase tudo, só para a gente ver se a gente consegue terminar o livro de João hoje. Jesus orou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso depois daquele momento turbulento, naquele momento caótico, naquele momento de escuridão, naquele momento negro, naquele momento em que o sol se escureceu, em que o meio-dia era noite. Nesse momento, logo em seguida, Jesus então completa a obra que ele veio fazer, que é morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é claro que quanto a isso, tem outros textos bíblicos que a Bíblia também mostra que isso iria acontecer. Mas aí a gente está progredindo num dia só, no dia da crucificação. Vários eventos do dia da crucificação. Aí, às 15 horas, às 3 horas da tarde, em que ele disse, está consumado, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Quando ele disse, tenho sede, colocaram vinagre, e ele então experimentou o vinagre, mas ele não bebeu. Mas alguns historiadores dizem que ele tomou um pouco do vinagre. Claro que todo mundo que experimenta já leva. É mais ou menos assim. Se você tem uma pitadinha de sal, coloca na boca, ainda que você não pegue mais um pouco, mas ele já salgou a sua língua, você percebe lá no céu da boca o sal descendo, o sabor do sal descendo. Assim também é do vinagre. Quem já tomou vinagre sabe disso, o quanto é importante. Mas vamos lá. Os ossos de Jesus não foram quebrados. Salmo 34, 20 já dizia isso, que não seria quebrado. E João 19, 33 disse que, olhando, viu que ele já estava morto e não quebrou as suas pernas.
porque um dos ladrões estava vivo, quebraram as pernas dele, que é exatamente para não ter como escapar. Mas não quebrou nenhum dos ossos de Jesus. Levaram para a sepultura inteiro como estava. Seu corpo foi perfurado. Para quem, não sei se vocês assistiram o filme do Mel Gibson, quando ele levava as chicotadas, era assim que eram os chicotes naquela época. Os chicotes eram feitos de corda, né? Corda de couro, mas nas pontas era amarrado pedacinho de ferro, tipo ganchinho. Eram várias pontas, as pontas com vários fios, e tudo tinha ferrinho amarrado. Então, quando batia, que tirava, vinha tirando pedaço de carne de quem era agredido. Isso era normal, e normalmente era feito sem camisa. Aí faz me lembrar da oração que Jesus fez, né, na cruz do Calvário. Se possível, passe de mim este cálice. Sabe o que Jesus estava dizendo, passe de mim este cálice? Não era propriamente a dor, a morte, era a vergonha, porque ele foi crucificado despido. Apenas acredito, né, que com uma sunga, a gente chama hoje de sunga, mas era cirola ou calção da época. Mas veja bem, houve um grande terremoto. Mateus 27, versículo 51, diz que houve um terremoto. O dia da crucificação foi marcado por dezenas de eventos diferentes que foram acontecendo no dia da crucificação. Desde quando ele começa a carregar a cruz no caminho do Gólgota, e durante a trajetória da cruz, ele foi levando chicotadas, empurrões, e certamente tudo aquilo ia machucando. Então Jesus já foi lá para a cruz, fica imaginando assim, todo ferido, todo machucado, todo cortado por cair, por levar chicotadas, por levar murro, e assim por diante. Então ele chegou lá realmente despedaçado. E ele mesmo disse na cruz, né, meu corpo que é dilacerado por vós. Dilacerado é despedaçado, né, é cortado, retalhado. Então Jesus, na hora da ceia, bem antes, né, ele celebrou a ceia e diz assim, isto é o meu corpo que é dilacerado por vós, que é entregue por vós. Tem uma tradução que diz dilacerado por vós. Ou seja, Jesus foi para a cruz em frangalhos, em pedaços, realmente retalhado. Tudo isso porque ele tinha um projeto, um propósito, tinha uma missão para cumprir, e cumpriu direitinho a missão. Para nós é mais difícil cumprir missão, porque a gente vive num mundo meio complicado, e nós somos assim meio complicado. Eu não acredito assim que nós somos assim um crente extraordinário, porque aí a gente nem diria que tem problema. Você não ficaria reclamando de nada, mas muita luta, que não sei o quê. Isso é tudo conversa de quem não tem, por exemplo, uma convicção de que fomos chamados para ser quem Deus nos chamou para ser. E se Jesus passou por todos esses sofrimentos, não é nem para a gente reclamar, é hora da gente levantar a cabeça e glorificar, porque a Bíblia diz assim, em tudo dai graça. Então era para a gente agradecer, mas é porque a gente é fraco mesmo, por isso que a gente reclama, murmura, vê que não está bom, e só das pessoas alguém passar e rir, a gente já acha que está rindo da gente, está debochando, está rindo, está tirando sarro, que não sei o quê. Fulano nem falou comigo, me desprezou, que não sei o quê. Esses sentimentos assim não comprovam o cristianismo autêntico, não comprovam. A gente precisa melhorar o cristianismo que nós professamos, baseado no sofrimento que Jesus teve, como sendo nada, como sendo nada. E a Bíblia diz isso no livro de Hebreus. A gente vai chegar lá daqui uns dias no livro de Hebreus, a gente vai ver esse momento. Houve um grande terremoto, sepulturas abriram e pessoas foram ressuscitadas dos mortos. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que sepulturas foram abertas e pessoas que tinham morrido ressuscitaram. Acredito que gente assim de um dia, 2 dias, 3 dias, até 4 dias, ressuscitou, e a Bíblia diz que viram essas pessoas na cidade, que foram confirmadas que fulano que tinha morrido agora estava vivo, passeando, andando na cidade. Ou seja, moradores que ressuscitou e voltou para casa, na ressurreição de Jesus. Claro que isso teria a oportunidade de fazer muitas explicações a respeito
disso também. Outra coisa, um centurião encontrou fé. Foi quando um dos centuriões que estava ali, quem eram os centuriões? Os centuriões tinham os soldados, mas tinha o chefe dos soldados, que era chamado de centurião, o coronel lá. E uma dessas pessoas acreditou em Jesus. Naquele momento ele olhou e viu que era diferente aquele homem, e ele diz assim, que isso parece que esse homem não tem culpa nenhuma e ele estava certo. Isso foi um dos centuriões que teve fé naquele dia. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Então, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Isso mostrando que, quando o véu rasgou de alto a baixo, isso no dia da crucificação, era uma forma de Deus mostrar que agora não tinha mais separação. Porque até nesse momento... Bom, deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. No Velho Testamento era assim. As pessoas vinham, aquela multidão, para receber, para adorar, glorificar, oferecer suas ofertas, seus dízimos, oferecer o seu sacrifício. Então vinha a multidão. E eles chegavam no pátio aberto. E ali faziam o sacrifício. Aí tinha o lugar santo, que não era o povo que entrava, mas era os sacerdotes, os levitas, alguém que estava num processo de santificação maior. Mas aí tinha o Santo dos Santos, que era um lugar exclusivo, que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Isso era assim. E ninguém mais poderia entrar, porque qualquer pessoa que entrasse morreria, porque só o sumo sacerdote tinha autoridade de entrar no Santo dos Santos e uma vez por ano oferecer um sacrifício por todo o mundo. Mas os outros sacrifícios eram oferecidos lá fora. E o Santo dos Santos, bom, aqui nós não temos, esqueci de colocar um desenho aí, mas era assim, está o Santo dos Santos ali, e aqui tinha o véu, que fechava fora o véu. Então não tinha nenhuma visão com a parte de lá, era totalmente fechado. Nesse dia que o véu do templo se rasgou, foi exatamente esse véu que faz a divisão dos santos com o lugar santíssimo. O lugar santíssimo e o Santo dos Santos. Aí, esse véu rasgando significa que estava aberto agora para todo mundo que está por lado de lá, podendo entrar diretamente no Santo dos Santos. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquela época, as pessoas não poderiam santificar-se a si mesmos. Quem fazia isso eram os sacerdotes, que oravam e consagravam o povo, santificavam o povo através das ofertas, através das consagrações, através do sacrifício. Então, quem santificava o povo eram os sacerdotes. Com esse véu rasgado, agora todo mundo pode entrar no Santo dos Santos. É o que nós fazemos. Cada um de nós podemos dobrar o joelho na presença de Deus, entrar na presença de Deus, adorar e ser cheio do Espírito Santo, o que não acontecia antes disso. Então, esse é só um pouquinho da ideia porque o véu se rasgou. Na verdade, todos os assuntos aqui são assuntos grandes, e eu estou só passando por cima, só pontuando alguma coisa. Fiz questão só de fazer esse comentário um pouquinho mais extenso, que ainda é muito pouco, porque o assunto é bem maior do que isso, mas só para os irmãos entenderem que o véu rasgou, e essa liberdade a igreja tem de estar na presença de Deus, sem intermediário. Deu para entender? O sacerdote é quem intermediava o povo diante de Deus. Agora não precisa mais de nenhum sacerdote, não precisa de nada. Todos nós temos acesso direto ao trono de Deus, independente de qualquer pessoa. É isso que eu queria deixar para vocês aqui. Bom, e aqui tem vários assuntos, né? Jesus passou 3 dias no túmulo. Quando ele foi, pegaram ele, colocaram no túmulo, e ele ficou 3 dias, depois de 3 dias ele ressuscitou, e é claro que toda essa história é muito conhecida de todos nós, que Jesus ressuscitou. Maria Madalena foi a primeira a chegar lá, junto com Joana, e viu que a sepultura estava aberta, porque antes estava fechado, mas agora estava aberto, não precisou de ninguém abrir, estava aberto, mas havia lá um jovem sentado
na cabeceira ali do túmulo, no túmulo. E é mais ou menos assim. O túmulo poderia medir tipo 2 a 3 metros quadrados, e ali era para colocar, era o túmulo de um senador, um senador da República da época, emprestou, doou para Jesus o túmulo para ser colocado. Jesus é colocado ali. Quando Jesus ressuscita, então uma pessoa estava sentada no lugar onde estava a cabeça de Jesus quando foi enterrado. Aí Maria Madalena chegou, conversou, tal, e voltou correndo porque ficou assustado, né? Porque tinha um jovem lá, a toalha que amarrou, que colocou Jesus estava dobrado no lugar, e ela voltou correndo para poder avisar os demais que Jesus não estava mais ali na sepultura. Bom, tem todo o processo disso, né? Vários assuntos interessantes sobre isso, mas aí a gente dá continuidade aqui, passando para frente. Então Jesus ficou 3 dias, ressuscitou, e ficou depois 40 dias, ao todo deu 50 dias que Jesus ficou, 50 dias com a igreja, até que ele foi para o céu, na presença de mais ou menos 500 irmãos que estavam na reunião, isso já no livro de Atos, no capítulo 1, quando Jesus é assunto ao céu. O que aprendemos com o número 13? Havia 3 divisões do tabernáculo. Jonas passou 3 dias na barriga de um grande peixe. Jesus passou 3 dias para ressuscitar Lázaro da morte. Era de costume esperar 3 dias na cultura judaica para ter certeza de que uma pessoa falecida tivesse realmente morta. Dessa forma, as pessoas sabiam que haviam presenciado um verdadeiro milagre. Então, 3 dias são vários assuntos, sim, nesse sentido dos 3 dias. Bom, mas vamos lá, continuando aqui. Vai anotando aí, porque quero deixar um tempinho aqui para responder perguntas. Vou deixar 10 minutos para perguntas. Quais as diferenças entre os 4 evangelhos? Bom, nem fiz aqui algumas anotações, além do que já estava aqui no negócio aqui, mas Mateus escreveu direcionado para o povo judeu, para os judeus, quanto Marcos escreveu para os gentios. Lucas escreveu também para os gentios, porque também ele era um gentio, ele nem era nascido em Israel. E João escreve um evangelho geral, não exatamente para os judeus, mas para a igreja da época. Isso porque João escreve, é o último a escrever. João escreve já no final já da sua vida, quando ele escreve o evangelho, escreve também os apocalipses também. Então, dando continuidade aqui, como foi o fim dos discípulos de Jesus? Em rápidas palavras, eu não vou ler, só vou comentar qual foi o fim dos discípulos. Cada um dos discípulos, dos apóstolos, tiveram uma morte diferente da outra. Por exemplo, Tiago, o filho de Zebedeu, conta-se a história que ele foi morto, a morte foi registrada no Novo Testamento, e segundo as narrativas, que ele também teve morte tanto quanto igual dos outros apóstolos. E a maioria dos apóstolos foram mortes assim, mortes terríveis, morte terrível. Então, o único que teve uma morte assim, já de imediato, foi Tiago, que foi o primeiro a ser morto nos dias dos apóstolos. Quando os apóstolos ainda estavam vivos, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, ele foi preso e foi morto, tá? Foi morto pelos judeus. Simão Pedro, diz a história que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Isso, ele foi crucificado no ano de 68 depois de Cristo.
Como Tiago foi o primeiro a morrer, ele morreu possivelmente 44 depois de Cristo. Então foi o primeiro a falecer. André foi crucificado numa cruz parecendo um X. Um X. Essa foi a crucificação de André. Filipe, ele foi morto também na região da Frígia. Dizem que ele teve um falecimento mais ou menos normal, já outros dizem que ele foi também executado, morto à espada. Bartolomeu, diz a história que ele foi açoitado até morrer. E um outro historiador diz que ele foi esfolado até morrer. Aí nós temos também Tomé. Tomé também, ele foi morto na Síria e foi morto à espada. Então, mataram ele à espada. Mateus, ele morreu na Etiópia, também morto à espada. Aí eu fico pensando assim, só um pouquinho de comentário, né? Todos eles tiveram uma morte, assim, terrível, morto à espada. Crucificado de cabeça para baixo, crucificado como um X. Outros foram incendiados, como no caso João Batista, o apóstolo João, ele foi incendiado, jogaram ele num tacho quente, ele sobreviveu ao tacho quente, e depois levaram ele para ficar na ilha de Patmos, por muitos anos na ilha de Patmos. Depois que Domiciano morreu, aí tiraram ele de volta, trouxeram ele de volta, e aí ele morreu, já de velhice, basicamente, mas foi basicamente o único que, depois de ter passado por tudo isso, conseguiu morrer velhinho, morreu com mais de 90 anos de idade. Nos demais, todos morreram muito cedo. Aí nós temos aqui também Simão, o Zelote, que também morreu crucificado. Zelote também foi crucificado. Primeiro ele passou por uma sessão de espancamento, segundo os registros, foi espancado e já, basicamente, sem vida, botaram ele numa cruz para terminar de morrer. Como disse, né? João foi o único que morreu de causas naturais, ou seja, morreu de velho, com mais de 90 anos. Tiago, filho de Alfeu, que é também chamado Tiago, o menor, ele também teve uma morte também dessa forma, foi lançado do pináculo do templo e jogado para morrer numa queda. Judas Iscariotes foi quem traiu Jesus, e também ele se enforcou, segundo a história. Acho que a corda arrebentou e ele bateu no despenhadeiro e arrebentou a barriga no despenhadeiro. Então essa história é contada assim também por um dos escritores. Se não me engano, quem conta isso é Flávio Joséfo, historiador Flávio Joséfo. Matias, ele trabalhou como missionário na Etiópia e foi apedrejado até a morte. Você vê, todos com muito sofrimento. Não é um negócio fácil assim. A gente vive no século 21 e basicamente não tem essas atrocidades, mas eles passaram. Não teve moleza para eles. E eram os nossos pais na fé. Eles deixaram-nos um legado, mas com tanto sofrimento. E aí, passando aqui a história de Paulo, que morreu no ano 67, e ele foi uma morte terrível, né, porque na época de Nero, né, Nero não perdoava ninguém, e ali também não perdoou o apóstolo Paulo e matou ele também. E quando Paulo morreu por causa de um problema sério que aconteceu em Roma. Nero era pirado, era doido, botou fogo em Roma, e aí Calígula descobriu que quem botou fogo em Roma foi o próprio Nero,
E aí ele, para se sair dessa, ele disse que na verdade não foi ele, foram os cristãos que incendiaram a cidade. E aí botou uma perseguição contra os cristãos, mataram muita gente e Paulo estava no meio da turma. Então o negócio é bem complicado. Mas é isso aí. Aí deixa eu falar um outro comentário aqui. Lembra que eu falei sobre... Eu preguei um dia aí atrás, aí eu falei sobre talento. Eu vou gastar um pouquinho de tempo nesse talento aqui. E aí a gente basicamente termina. Talento, eu tinha dito para vocês que era uma referência de medida. E está certo, era uma moeda grega de prata, mas era uma referência de medidas. Basicamente quase todos os dinheiros da época, mais famoso, era uma referência de medida. Tá. Segundo os historiadores, um talento era o equivalente a 300 mil reais. Mas um outro historiador disse que era equivalente a 34 quilos de ouro. Isso depende muito de lugar para lugar. Existe algum país que pegava o talento e transformava isso em um determinado comportamento, e o outro de outro comportamento. Mas o certo é que o talento era essa referência de um valor muito alto, de valor financeiro. Aí nós temos o denário. Todos eles têm conteúdo bíblico, Mateus 25. Denário era uma moeda romana, um dia de trabalho. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Não sei, poderia se pensar que um dia de trabalho vale aí, ó, 100 reais, ou 150 reais, mas era isso. Dracma também era uma moeda grega, que inclusive é colocado na Bíblia, inclusive na história de Lucas 15, versículo 8, equivalente a um denário e também a um dia de trabalho. Ou seja, isso era a dracma. Dracma era uma moeda grega de prata, equivalente a 2 dracmas. Tetradracma, também em Mateus 26, versículo 15, era uma moeda grega de prata, equivalente a 4 dracmas. Estáter é uma moeda grega, equivalente a 2 dracmas. E aí nós temos o quadrante, que era uma moeda romana, que era o equivalente a 1,64 do denário, ou seja, era equivalente a centavos, 50, 70, 80 centavos mais ou menos. Então era a menor referência em valor de dinheiro. Mas aí, isso aqui é muito simplificado, isso aqui. Eu estava lendo um outro material que fala sobre essas referências de dinheiro, e aí o livro também é grande, eu nem consegui terminar o livro para poder trazer para os irmãos esse negócio aqui bem detalhado. Eu também não teria tempo de fazer isso, com certeza. Aí eu quero terminar, eu falei que ia sobrar 10 minutos, mas que não vai sobrar, porque eu quero terminar com a hora bíblica. 7 horas da manhã é a hora número 1, é a primeira hora, é hora número 1. Às 8 horas era a segunda, depois a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até chegar ao meio-dia, tá? Meio-dia é a hora sexta, tá? Então vai a hora primeira, segunda, terceira, quarta, chegando meio-dia, hora sexta, hora sétima, 1 da tarde, hora oitava, 2 da tarde, hora nona, 3 da tarde, hora 10ª, 4 da tarde, e hora 1/10, hora 10ª, ou seja, 11ª, 5 da tarde. E hora 12ª, das 6 da tarde ao pôr do sol. Então, nós temos aí essas horas. Mas e as horas da noite? Era chamado de vigília. Então, aí já tinha outra dimensão. As horas da noite era conhecido como vigília. Por exemplo, primeira vigília ia das 6 da tarde até as 10 da noite, a primeira vigília. Das 10 da noite até as 2 da manhã, a segunda vigília. E das 2 da manhã até as 6 da manhã, terceira vigília. Então eles tinham a hora e tinha vigília. O dia para os judeus era diferente do nosso. O nosso dia começa a que hora? Meia-noite. 0 hora e 1 minuto começa o nosso dia e termina meia-noite.
Para os judeus começa às 7 da manhã e termina às 6 da tarde. Então esse é o horário, começa a partir das 6 da manhã, 6:01, começa até às 6 da tarde. 18 horas encerra o dia. Por isso que tem aquela coisa de guardar o sábado, que os adventistas guardam, porque eles começam a guardar o sábado às 6 horas da tarde e ninguém faz mais nada, porque é assim que funciona o horário judaico. Tá certo? Então, um pouco diferente do nosso aqui. Vigílias da noite e tal, já passei aqui, continuando aqui. Deixa eu passar aqui para frente, bastante detalhes aqui que não quero comentar para a gente terminar. Tem aqui hora terceira, hora sexta, vários comentários, hora sétima, nona, tal. Terminando o calendário. Calendário, o nosso ano começa mês de janeiro. Mas o ano judaico começa no mês de Nissan. Mas o mês de Nissan, ele pega do dia 15 de março, o nosso março, até o 15 de abril. Esse é o mês de Nissan. Mês de Nissan ou Abib, que é a mesma coisa. Então aqui estão todos os meses do ano, mas eles não pegam o mês como o nosso, do dia 1º ao dia 30. Eles pegam normalmente do dia 15 ao dia 15. Então esse é o ciclo dos meses em Israel. Aí tem o Ivar, que é Ziv, Sivan, Tamuz, Ave, que é mês de julho, Elu, mês de agosto, Tisrei, o Etaim, setembro, Tisvan, ou Bul, que é outubro, Kislev, novembro, Tebet, dezembro, Sabat, janeiro e Adar, fevereiro, que termina em março, do dia 15 ao dia 15. Então é assim, os horários e meses do ano de Israel. Muito bem, que Deus possa nos abençoar e que a gente possa estudar a Bíblia. Pode ver que eu me lembro quando eu era mais novo, eu lia essas coisas que eu citei para vocês, eu sabia todos eles onde estava, mas eu acho que entrou muita amnésia na minha cabeça, aí ficando velho, e eu não consigo mais lembrar onde estão, nem citar, mas eu citava todos eles basicamente de cor, e foi diminuindo, e aí se não tiver anotado, eu não lembro. Mas é importante ler. Vocês que são novos, leia bastante, que dá certo de aprender bem e guardar cada detalhe da palavra de Deus. Eu tenho uma Bíblia aqui, se vocês quiserem comprar, é uma Bíblia muito boa, tem muita coisa nela também nesse sentido. Não exatamente as coisas que eu te falei, mas as coisas que nós precisamos aprender, tem muita coisa boa. Essa Bíblia aqui é chamada Bíblia de Estudo do Discipulado. Agora, como eu disse que ia sobrar um tempo para responder pergunta,